Hello, babies! Como vocês estão? Tudo bem? Prontos para mais matemática? Vamos nós? Hoje nós vamos ter continuação. A gente está falando de números decimais, né? Frações decimais, números decimais, e falamos anteriormente que a existência da fração decimal, um décimo, por exemplo, um centésimo, um milésimo, né? E essa fração ela pode ser representada em números, que pode ter um algarismo depois da vírgula, dois algarismos depois da vírgula, três algarismos depois da vírgula. Pode ser até mais, mas vamos ver só até a mente aí. E agora a gente vai ver hoje os décimos e os centésimos, de pertinho. E na próxima aula a gente completa com os milésimos, combinado? Então hoje a gente vai ver os décimos. Décimos é a décima parte de um objeto, por exemplo. Ele diz assim, ó, já sabemos que a fração 1/10 pode ser representada por 0,1, que também se lê 1/10. A parte colorida representa 1/10 ou 0,1 na figura. Observe, aí tem aí, bem direitinho. E agora aqui a leitura, ó. A parte colorida 1/10 ou 0,1 da figura e observe. Fração, forma decimal e leitura. Está se falando da mesma quantidade, só que modelo diferente, vamos dizer assim. Um está em forma de fração e o outro em forma de número decimal. Tire-lhe como é que eu sei a diferença de um e outro. Fração, ela tem um traçozinho, tem o numerador e o denominador. O número decimal, ele tem como representação a vírgula. Pode ser inteiro? Pode. Por exemplo, eu tenho aqui 2/10, né? Aí eu vou dizer 2/10 na forma decimal. 0,2 é como se escreve, mas como é que eu leio? 2/10. Beleza? Agora eu vou ter 10/10, que é 10 parcelas ou 10 partes de um objeto que foi dividido em 10. Isso quer dizer que eu tenho um inteiro. Então, eu tenho na forma decimal o 1, que é a minha unidade. Tá vendo? Ela faz a parte inteira. Esse 1, ele está antes da vírgula. E eu vou dizer que eu tenho um inteiro. 37/10, eu tenho 3 inteiros e 7 décimos. Porque o objeto não foi dividido em 10, se eu tenho 37, os 30 quer dizer 3 vezes o 10. Então, eu tenho 3 inteiros. Combinado? Como é que eu escrevo em número decimal? 3,7. Por quê? Porque como é décimo, só vai um algarismo para depois da vírgula. 37 décimos, eu posso ler dessa forma, ou eu posso ler 3 inteiros e 7 décimos. Beleza? Agora, ó. Ele está te mostrando aqui a questão do gráfico. Como é que eu vou fazer um gráfico em relação a isso? A representação gráfica é a figura, como se fosse uma fração mesmo, né? Representação na escrita da fração, 10 décimos mais 4 décimos é igual a 14 décimos. Lembra? Adição de fração. Eu repito o denominador e adiciono somente os numeradores. São iguais, então não tem problema nenhum. Repeti o denominador e adicionei somente os numeradores. Como é que eu represento isso em número decimal? 10 décimos equivale a um inteiro, mais 0,4, quer dizer que ainda não chegou nem a um inteiro a outra. Tá bom? Beleza? Aí agora, ó, você vai praticar. Calma, ainda não terminou. Certo? Vamos ver agora o centésimo. O
centésimo, ele tem a mesma regra do décimo. Só que lá, todos os objetos, todos os inteiros foram divididos em 10 partes. E nesse aqui, todos eles... Ai, gente, peraí. Todos eles foram divididos em 100 partes. Por isso que é centésimo. Porque a centésima parte, todos os objetos foram divididos em 100, tá? Beleza? Então, como é que eu leio? 1 centésimo, 0,01. Perceba que o 1 está na segunda casa. Primeiro é a casa do décimo, depois centésimo e depois milésimo. Tá vendo? Então, o 1 está na casinha dele. Tilili, por que não tem outro zero? Porque não precisa. Não precisa. O zero é importante. E se eu colocar um zero depois do 1, ele vai ocupar a casa do milésimo. E não estou falando de milésimo, eu estou falando só de centésimo. Então, só pode existir valor na casa em que ele está indicando, mesmo que esse valor seja ocupado pelo algarismo zero. Tá certo? Beleza? Então, você vai empurrando o número-chave, que é o número que está no numerador aqui, ó, o de cima, para a casinha indicada. Se é a casinha do décimo, ele é um algarismo depois da vírgula, o resto fica antes. Se ele é centésimo, você empurra ele para a segunda casinha. Se tiver vazio, como nesse caso, coloca zero antes, tá? Beleza? Aí agora o mesmo quadro, ó. Cadê, meu Deus? Na forma de fração, na forma de número decimal e como se lê, qualquer um deles. 7 sobre 100, 7 centésimos. Forma de decimal, número decimal, 0,07. Como é que eu leio isso? 7 centésimos, do mesmo jeito da fração. 23 centésimos. Escrevo como número decimal, 0,23. Como é que eu leio qualquer um dos dois? 23 centésimos. Beleza? Ok? Vamos lá. Me dá logo um abrimento de boca horrível, gente. Deus me livre. Parece quebrante, mas não é não. 357 centésimos. Eu só posso colocar 2. Menino, uma abelha, tu acredita? Misericórdia. Eu só posso colocar, tá? Eu só posso colocar, depois da vírgula, 2 algarismos, porque não é centésimo, só pode ter 2 algarismos depois da vírgula. E o 357 é formado por 3 algarismos, então o que é que eu coloco? Os 2 últimos. Fica 3 inteiros e 57 décimos, centésimos ou é milésimos. Como é que eu vou ler? Tá aí a dica, ó. Fica 3 inteiros e 57 centésimos. A gente está vendo centésimos. Nem é décimo e nem é milésimo. Agora, representações de números na forma gráfica, na forma de fração e na forma decimal, que é a figura. Olha só. Representação gráfica. Deixa eu botar mais para cá. Tá vendo? Ó. Representação gráfica, representação de fração e agora de número decimal. Nesse número, lemos 2 inteiros e 42 centésimos. Tá, beleza? Ok? Vamos ver mais. Aí, já é praticando, gente. Muito prático isso. Tilili, o que é que eu vou fazer aqui? Você vai passar para a parte decimal. Lembrando sempre que o número de baixo só vai influenciar na quantidade de casinhas que você for deixar para lá, tá certo? Combinado? Beleza? Show de bola! Boa noite! Fica com Deus! Até amanhã!